Então a gente também não pode deixar de falar das revoluções de 1848, né, que também foram fatores aí conhecidos como a primavera dos povos, né, um período assim marcado por uma série de revoltas e conflitos, né, em vários países europeus, tá, incluindo França, incluindo Alemanha, Itália e Áustria, né? Então, assim, essas revoluções elas também tiveram um impacto muito profundo, né, tanto na Europa quanto na migração para o Brasil. Então, a gente vai trazer assim dentro de um contexto histórico para a gente conseguir compreender, né, os fatores migratórios. Então, a Revolução de 48, elas foram impulsionadas por uma combinação de fatores sociais, né, econômicos e também políticos. Então, são movimentos populares ali que surgiram em diversos países europeus, né, exigindo mudanças nas políticas e sociais também, né. Então, assim, esses movimentos eles foram, né, alimentados por uma insatisfação muito grande e crescente, né, com as monarquias, sistemas autocráticos, né, que dominavam ali a Europa na época. Então, pessoal, exigência por mudanças políticas e sociais. Então, assim, esses movimentos, né, o que eu diria esses movimentos começaram, né, a exigir mais democracia, mais direitos civis, né, melhores condições de vida, né. As populações, na verdade, pessoal, elas estavam cansadas de tanta desigualdade, né, e de tanta restrição imposta ali por esses regimes autocráticos, tá? Então, assim, nós temos também as insatisfações com as monarquias, tá? Então, veja bem, a insatisfação com a monarquia, né, os governos autocráticos, né, ele levou as pessoas ao quê? A buscarem sistemas mais justos, né, e também mais representativos. Então, houve uma crescente demanda ali, pessoal, por reformas, né? Reformas essas que pudessem trazer liberdade e também igualdade, tá? Então, pessoal, como consequência disso tudo, deixa eu falar mais um pouco devagar, né? Causou ali uma instabilidade, né? Uma grande dificuldade econômica, tá? Então, essas revoluções, elas acabaram por resultar em grande instabilidade, grandes dificuldades econômicas, né? Então, assim, a luta pela mudança política, né, muitas vezes assim levou à destruição, né, de propriedades, né, interrupções das atividades econômicas, né, deixando ali muitas famílias em situações extremamente precárias. Então, pessoal, quando a gente fala de imigração em busca de estabilidade, a gente vai dizer o seguinte, né, devido às instabilidades, devido às dificuldades econômicas, né, muitas famílias acabaram decidindo, né, emigrar em busca de estabilidade, melhores oportunidades, né, o Brasil com sua vasta extensão territorial, né, e como nós já falamos muitas vezes, promessa de novas oportunidades, acabou aí se tornando um destino muito atraente para esses europeus, né. Então, assim, eles buscavam lugares onde pudessem reconstruir suas vidas, né? Longe desses conflitos, né? Dessas dificuldades aí que eram enfrentadas na Europa, tá? Então, pessoal, as revoluções de 1848, né? Elas são aí um exemplo muito claro, né? De como a busca por mudanças políticas e sociais, elas podem levar, sim, a grandes movimentos migratórios. Então, a instabilidade, a dificuldade econômica, né, elas acabam resultando dessas revoluções aí, que forçaram muitas famílias, né, que forçaram aí muitas famílias a decidirem migrar para o Brasil, tá? Pessoal, outro fator importante aí, histórico, né, a Primeira Guerra Mundial em 1914 a 1918, né, deixando aí consequências, né, horrendas, né, e dizer que elas foram também um dos maiores e mais devastadores conflitos, né, da história.
afetando quase toda a Europa, né, e causando aí mudanças profundas, né, marcantes em todo o mundo, tá? Então nós vamos explorar aí alguns motivos, né, as consequências, os impactos desse conflito de uma maneira muito específica, tá? Então, pessoal, o motivo dessa guerra, né, conflito também entre alianças militares, né? Esse conflito, ele na verdade envolveu, né, duas principais alianças militares, né? A Tríplice, né, Entente, né, composta por França, Rússia e também o Reino Unido, né? É uma tríplice aliança aí composta por Alemanha, a Áustria, a Hungria, né, e também a Itália. Embora também a Itália ela tenha mudado de lado durante a guerra, né? Mas essas alianças, pessoal, elas foram formadas para quê? Para equilibrar o poder na Europa. Mas acabaram foi aumentando, né? À medida em que a probabilidade, né, de um conflito em guerra em grande escala, tá? Nós temos a questão do nacionalismo exacerbado, né? Eu acho que foi um dos principais ali motores desse conflito, né? Com diferentes grupos étnicos e nações ali buscando, né, afirmações por identidade e também por poder. Nós temos a questão do imperialismo, né? A gente sabe que as potências europeias elas competiam ferozmente, né, por territórios e colônias ao redor do mundo, tá? O que aumentava, na verdade, né, essa rivalidade e essa tensão entre elas, tá? Então, as disputas econômicas e industriais entre as principais potências europeias, elas também acabaram por desenvolver ali, né, para o clima de competição, né, um clima competitivo, de hostilidade, que levou aí à Grande Guerra. Tá? Então, pessoal, nós tivemos aí uma devastação generalizada. Então, a guerra ela causou ali uma destruição sem precedentes em várias partes da Europa. Tá? Então as cidades foram arrasadas, na verdade, né? A infraestrutura foi destruída, a economia europeia sofreu um golpe devastador, tá? Então a guerra resultou na morte de milhões de soldados, né, e civis, então ali, além de deixar muitos feridos e também pessoas ali deslocadas, tá? Então, a economia de muitos países europeus ficou em ruínas, tá? E a continuação pós-guerra, ela foi lenta, tá? E também foi difícil. Então, vamos ver. A destruição das terras agrícolas, a interrupção da produção industrial, né, com a escassez ali dos alimentos e outros bens essenciais. E isso resultou no quê? No assunto que a gente está tratando, né? Na migração em massa, tá? Então, pessoal, a devastação econômica e social ela levou muitos europeus a buscar uma nova vida em outros continentes, incluindo a América do Sul. Então, especificamente, pessoal, o Brasil ele recebeu milhões de pessoas, né, que migraram em busca de segurança, né, estabilidade e melhores oportunidades econômicas, tá? Então, isso vai acarretar aí uma mudança geopolítica, tá? Então, o mapa político da Europa ele foi redesenhado, né, após a guerra. Então, impérios como Austro-Húngaro, né, o Império Otomano, eles foram desmantelados, tá? E novos países acabaram surgindo ali. Então, o Tratado de Versalhes, dele, que encerrou formalmente a guerra, impôs ali duas condições à Alemanha, né? O que gerou ressentimento e instabilidade política, né, que desenvolveram ali para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai falar desses impactos no Brasil. Então o Brasil, embora distante dos campos de batalha, ele foi também impactado, né, pela Primeira Guerra, de várias maneiras, obviamente, né? Impactados pela imigração, porque o país ele acabou recebendo ali um número significativo de imigrantes, né? Imigrantes europeus, obviamente, que buscavam ali escapar desses horrores da guerra, tá? E esses imigrantes trouxeram suas culturas, né? Trouxeram também as suas habilidades, né? Conhecimentos, contribuindo aí para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, tá? Então, na economia, pessoal, a guerra afetou o comércio internacional, né? E o Brasil ele teve que se adaptar às novas realidades econômicas,
tá? Então, assim, houve uma maior ênfase na produção interna, tá? E também no desenvolvimento industrial, locais para suprir as demandas que antes eram atendidas por produtos importados, tá? Então, qual a conclusão disso tudo, né? Dessa nossa fala, desse nosso diálogo aqui? A Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito devastador, né? Que causou mudanças aí profundas na Europa e no mundo todo. Então, as consequências econômicas e sociais levaram milhões de europeus a emigrar, né, buscando aí melhores condições de vida em outros continentes, né, incluindo o Brasil, tá? Então, assim, compreender os motivos e as consequências desse conflito, ele é crucial para apreciar o impacto, né, o impacto duradouro que teve na história global e também nas dinâmicas migratórias, tá ok? Pessoal, a gente não pode deixar também de citar as guerras carlistas, tá? Essas guerras, elas foram uma série, né? Uma série ali de conflitos dinâmicos, né? Que ocorreram ali na Espanha ao longo do século XIX. Então, assim, esses conflitos, na verdade, eles envolveram disputas, né, entre partidários de Carlos de Borbón, né, conhecido como carlistas, tá? E também os liberais, ok? Então, assim, a gente precisa falar dos motivos, né, que foram os conflitos aí dinásticos, né? Então, nós temos aí as guerras, elas foram motivadas por disputas, né, de sucessão ao trono espanhol, tá? Então, assim, após a morte do rei Fernando VII, né, em 1833, né, nós temos a questão de quem deveria herdar ali o trono, né? Isso gerou assim grandes conflitos, tá? Então os carlistas, né, eles apoiaram ali Carlos de Borbón, tá? E ele era, na verdade, o irmão do rei falecido, né? Então, enquanto os liberais apoiaram ali a sucessão da filha de Fernando VII, né, a Isabel II, tá? E nós tivemos também as rivalidades políticas, tá? Então, assim, além da questão da sucessão, né, havia profundas rivalidades políticas entre os carlistas, tá? Que eles defendiam uma monarquia absolutista, tá? E tradicionalista também, né? Então, assim, e os liberais que promoviam reformas progressistas, né, em um governo mais constitucional, tá? Então isso gerou uma grande consequência, tá? Isso gerou uma instabilidade política e social. Então, assim, essas guerras carlistas, elas causaram grande instabilidade política e social na Espanha, tá? E esses conflitos, eles foram prolongados, né, e resultaram aí em destruição, na verdade, né, deslocamento de população e uma economia também muito devastada. Então, assim, essa instabilidade, ela acabou afetando a vida cotidiana das pessoas, né? Acabou também por criar ali um ambiente de grandes incertezas e de muita violência, tá? Então, aí a gente vai falar da emigração, né? Então, devido aí à violência, né, às difíceis condições de vida que se instalaram ali, né, provocada por esses conflitos, né, muitos espanhóis eles foram obrigados a emigrar. Então, o que acontece? Eles procuravam escapar da violência, né, escapar, assim, encontrar melhores condições de vida também. Então, assim, pessoal, e isso foi buscado em outros países. Então, o Brasil, ele foi um dos destinos escolhidos, né, por esses imigrantes, que acabavam ali, que buscavam ali segurança, né, buscavam novas oportunidades, principalmente econômicas. E isso, pessoal, vai gerar um impacto também no Brasil, tá? Então, veja bem, esses espanhóis, né, que emigraram para o Brasil durante e após as guerras carlistas, tá?
eles trouxeram aí a sua cultura, conhecimentos, habilidades, contribuindo para a diversidade cultural, né, e o desenvolvimento econômico do país. Então, assim, eles se integraram em várias comunidades, né, trabalhando ali em diferentes setores, ajudando a construir a sociedade brasileira. Então, o que a gente tira de conclusão disso tudo, né? Qual é o ensinamento disso tudo? Pessoal, as guerras carlistas, elas foram assim, um conflito dinâmicos, né? Que não apenas moldaram a história da Espanha, mas também tiveram assim, impactos significativos nas migrações. Tá? Então, a instabilidade política, a instabilidade social resultante aí dessas guerras levou muitos espanhóis a buscar novas vidas no exterior, incluindo aí o Brasil. Tá? Então, o que eu digo para vocês? Compreender, né, esses conflitos, eles vão contribuir para que nós possamos apreciar essa complexidade, né, das dinâmicas migratórias, né, a resiliência daqueles que migraram em busca de segurança, em busca de melhores condições de vida. Tá? Pessoal, e a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tá ok? Então, aqui nós vamos ter agora uma continuação da aula anterior, tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a Guerra Austro-Prussiana, né, de 1866, que foi um conflito que teve também importantes consequências políticas e sociais na Europa, né, impulsionando ali também migrações significativas. Então, ao explorar os motivos, né, e as consequências desse impacto, nos traz um conhecimento muito grande, principalmente do contexto histórico, né? A Guerra Austro-Prussiana, pessoal, também conhecida como Guerra das Sete Semanas, ela foi um conflito, né, que ocorreu ali em 1866, né, entre a Áustria e a Prússia, tá? E esse conflito ele foi central na luta pelo controle dos estados alemães, né, e pela liderança da Confederação Alemã. Então, nós só podemos elencar aqui também alguns motivos, né? O controle dos estados alemães, né, que é a principal motivação desse conflito, né, foi a disputa entre a Áustria e a Prússia, pessoal, pelo controle e pela influência, né, dos diversos estados alemães, tá? Então, assim, ambas as potências queriam liderar, né, queriam unificar ali os estados alemães sobre uma hegemonia, tá? A liderança na Confederação Alemã também foi um dos grandes motivos, né? Então, pessoal, a Confederação Alemã, né, ela era organizada, ela era uma organização de estados alemães controlada pela Áustria, tá? No entanto, a Prússia, né, sob a liderança de Otto, né, von Bismarck, né, ele desejava reorganizar os estados alemães sobre uma própria liderança, sua própria liderança, desafiando a hegemonia austríaca, tá? E aí esse conflito ele vai gerar aí diversas consequências, né? Ele vai gerar aí deslocamentos populacionais, né? Porque assim, a guerra, ela envolveu deslocamentos populacionais significativos, tá? Muitas pessoas foram forçadas a deixar suas casas, né? Devido aí aos combates e à instabilidade resultante, tá ok? A instabilidade econômica é um outro fator, uma outra consequência, né, que causou grande instabilidade econômica, né, principalmente nas lesões aí, nas lesões afetadas, né? A destruição da infraestrutura, né, a interrupção das atividades econômicas, elas começaram assim a afetar severamente a vida cotidiana das populações locais. E aí a gente chega no objetivo do nosso estudo, que é para falar da migração, tá? Que é muito importante. Então, devido a toda essa instabilidade aí, as difíceis condições de vida, né, provocadas pela guerra, muitas pessoas emigraram, né, em busca de segurança e estabilidade. Então, o Brasil foi também um dos destinos, né, escolhidos por esses imigrantes, né, que buscavam um novo começo, longe desses conflitos.
E isso gerou também, né, essa guerra gerou impacto no Brasil, porque os imigrantes chegaram ao Brasil durante e após a guerra austro-prussiana, né, que desenvolveram-se ali para a diversidade cultural, para o desenvolvimento econômico do país. Então, assim, eles trouxeram suas tradições, habilidades, conhecimentos, né, ajudando a construir a nossa sociedade brasileira como você a conhece hoje. Então, pessoal, as guerras prussianas, ela foi um conflito decisivo, né, que não apenas moldou o futuro da Alemanha unificada, obviamente, mas também teve impactos, né, significativos nas migrações. Então, a instabilidade política e econômica ela acabou resultando, né, na imigração de muitas pessoas, né, em busca de novas oportunidades em outros países, incluindo, pessoal, o Brasil. Então, compreender esse conflito, ele certamente nos ajuda a também apreciar a complexidade das dinâmicas migratórias, a resiliência daqueles que migraram, né, em busca de seguranças e melhores condições de vida. Lembra que eu falei para vocês? A gente não precisa entender só que foram as guerras, mas também entender o que causou nessas pessoas, né, a marca, né, que ficou, né, que ficaram aí nessas pessoas, né, que deixaram aí os seus países de origem, deixaram a sua nação, e isso não causa só um impacto externo, né, mas também interno também, tá? E aí, pessoal, ainda dentro das explicações sobre a guerra, né, a guerra russo-japonesa em 1904-1905, tá? E as consequências. Então, assim, nós aprender sobre a guerra russo-japonesa que é um conflito importante, né, entre 1904 e 1905, e também falar das suas consequências, especialmente no contexto da imigração japonesa. Então, nós vamos entender os motivos dessa guerra, as suas consequências, né, como ela impactou a sociedade japonesa e também a imigração. Então a gente pega ali dentro de um contexto histórico, né, que a gente vai dizer, olha, a guerra russo-japonesa, né, ela foi na verdade um conflito militar, né, desculpe, entre o Império Russo, né, e também o Império do Japão, né, pelo controle territorial da Ásia Oriental, tá? Então veja, pessoal, os territórios ali em disputa incluíam, né, a Manchúria, tá? A Península Coreana, né, regiões ricas ali em recursos naturais, né, estrategicamente importantes, né? Então, assim, tudo isso, pessoal, é motivada pela disputa territorial. Tá? Então, o principal motivo da guerra foi a disputa pelo controle, né, do território da Ásia Oriental. Então, ambos os impérios, eles desejavam expandir a sua influência na região, tá? Especialmente sobre a Manchúria e a Coreia. Tá bom? Então, assim, isso também tinha ali, né, as rivalidades imperialistas, né, porque a guerra também foi impulsionada pelas rivalidades imperialistas. Tá? Então, o Japão, após a modernização, a era de Meiji, né, queria se afirmar como uma potência imperialista. Tá? Enquanto a Rússia ela buscava expandir o seu domínio na Ásia. Então, essa competição por recursos naturais e território estratégico acabou que intensificando o conflito, tá? E esse conflito, né, ele teve consequências, né? O conflito, a vitória japonesa, né, e as dificuldades econômicas, tá? Então, embora assim, o Japão ele tenha vencido esse conflito, tá, essa guerra, as dificuldades econômicas elas são significativas então após o conflito, né? Então a guerra ela foi custosa, né? E com muitos recursos ali, deixando o país economicamente debilitado, tá ok? Então, pessoal, a superpopulação e a expansão territorial ela também foi uma consequência, tá? Então, se a gente falar que após a guerra, o Japão ainda enfrentou muitos problemas de superpopulação, tá? A necessidade de ampliar o território ali era grande, né? Porque precisava aliviar ali a pressão populacional. Então, isso levou muitos japoneses a emigrar para outros países,
tá? Então a gente precisa entender o contexto, né? A gente tem ali a imigração japonesa devido às grandes dificuldades econômicas, a questão da superpopulação. Então, muitos japoneses acabaram buscando ali novas oportunidades no exterior. Então, o Brasil, ele também foi um dos destinos, tá? Ele não foi o único destino, mas foi um dos destinos, né? Escolhido ali por esses imigrantes que procuravam também melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, né? Então, assim, a imigração japonesa, ela começou no início do século XX, tá? E contribuiu significativamente para o desenvolvimento agrícola e cultural do Brasil, tá? Isso a gente não pode esquecer. Então, os imigrantes japoneses, né, que chegaram ao Brasil, eles tiveram um impacto profundo no desenvolvimento agrícola. Então, assim, especialmente, pessoal, em São Paulo, né, onde trabalharam nas plantações de café, né, mais tarde estabeleceram suas próprias colônias agrícolas. Então, a comunidade japonesa, ela trouxe a sua cultura, suas tradições, seus conhecimentos, né, enriquecendo também a diversidade cultural do nosso país, tá? Então, a gente precisa entender, né, que a Guerra Russo-Japonesa, ela foi um conflito entre duas grandes potências pelo controle de territórios ali, territorial na Ásia Oriental, tá? Então, assim, destacando, pessoal, sempre a importância estratégica e econômica dessas regiões. Então, o que a gente aprende com isso, né? Que a Guerra Russo-Japonesa, ela foi um conflito importante que teve consequências impactantes, significativas, tanto para o Japão quanto para o Brasil. Compreender esses motivos, né, e essas consequências nos ajuda a apreciar a complexidade das dinâmicas migratórias, tá? Que é o nosso foco. E também a resiliência daqueles que buscam uma nova vida em terras distantes. Até porque a gente estuda para se tornar mais humanizado. Então a gente precisa compreender o contexto, né? Compreender a coragem, compreender, né, essa resiliência que essas pessoas tiveram, né, ali de buscar ali, outros países para que elas pudessem ali ter uma qualidade de vida digna. Tá ok? Então